Pessoal, a gente vai seguir então com o noticiário agora, vai continuar girando, porque tem muita notícia dessa viagem que o presidente Lula está fazendo à Europa, né? Hoje, na Europa, o presidente foi questionado mais uma vez para explicar sobre a posição do Brasil da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Numa reunião com o presidente do governo da Espanha, o Pedro Sánchez, o brasileiro voltou a modular essas declarações e igualou, né? Vamos lembrar isso, igualou a Rússia à Ucrânia também para defender que Brasília condenou a ocupação territorial Perdão, pessoal, eu acabei colocando uma informação errada aqui, mas foi isso, foi o que Lula disse. Hoje ele recalibrou esse discurso dele, dizendo que não igualou os dois países, e a gente separou esse trecho, inclusive, do discurso do presidente Lula hoje na Espanha e traz para vocês agora. Vamos ver. Eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. É assim nessa guerra e foi assim em todas as outras guerras. Além dessa fala, sobraram críticas também do presidente Lula ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? A gente vai ver um outro trecho da fala de Lula nessa reunião com o Pedro Sánchez, o presidente do governo da Espanha. Vamos ver então. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? Então eu acho que está na hora da gente começar a mudar as coisas. E está na hora da gente criar um tal de G20 da paz, que deveria ser a ONU. Ainda nesse discurso, Lula falou que Bolsonaro é responsável pelo menos por metade das 700 mil pessoas que morreram durante a pandemia. Vamos ver esse outro trecho. O nosso país, por exemplo, negou as decisões da OMC, não acreditou. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que, na minha opinião, é responsável pelo menos por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo errado, e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para a Covid, era um remédio para malária, e ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina, esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. A gente já vai ter análise, e antes disso eu quero pedir para vocês que estão acompanhando a gente ao vivo no chat, não esquecer de deixar o nosso like aí, tem muita gente assistindo e pouca gente deixando o like, pessoal. Isso engaja para que mais pessoas participem e tenham acesso a esse conteúdo. Wilson quer dar uma contribuição sobre esse assunto. Pode falar, Wilson. Eu só vou entregar o debate aqui para o Graeb e para o Duda, que eles são bem melhores nesse assunto do que eu. Mas eu só queria fazer uma seguinte observação, Kenzo. O Lula quer o Nobel da Paz, mas o cara não consegue nem maioria no Congresso para aprovar uma medida provisória. Então, assim, pronto, esse é o nosso presidente da República. E lá num discurso ainda na Espanha, lembrando mais uma vez de Bolsonaro, né? Sempre tentando rivalizar mais uma vez aí no discurso dele de hoje. É com essa bola que eu levanto agora para o Duda Teixeira, que chega com a gente aqui no nosso papo. Duda, muito boa noite, seja bem-vindo, quero te ouvir. Boa noite, Kenzo, boa noite, Wilson, boa noite, Graeb. Bom, Lula voltou a falar bobagem no exterior. A minha vontade
toda hora que alguém fala para mim assim, Duda, você ouviu o que o Lula falou no exterior? É tapar o ouvido, assim, falar, eu não quero saber. Mas por obrigação profissional, eu tenho que assistir esses videozinhos no YouTube da TV Brasil e é sempre muito desanimador. Ele fala ali que o Brasil condena a invasão, mas tem uma pergunta que o jornalista faz em seguida, e aí o jornalista pergunta de quem que é a Crimeia e o Donbas, né, a região do Vale do Rio Don, que é ali no leste da Ucrânia, que foi invadido pela Rússia em 2014. E o Lula fala, olha, eu não sei de quem que é a Crimeia, né? E aí, de novo, ele está assumindo um lado aí nessa história, né? A Crimeia, Lula, a península da Crimeia é da Ucrânia. A invasão da Rússia foi totalmente ilegal e rasgando a Carta das Nações Unidas, como foi a guerra iniciada no ano passado. Então, o melhor que o Lula teria para fazer é parar de falar nisso. Fala ali para alguém no Itamaraty escrever um atestado, uma declaração tal, e esquece o assunto. Só que não, ele volta no assunto tentando aí calibrar, ou modular, ou corrigir, e sempre cria um outro problema, né? E dessa vez a gente acertou muito bem aí logo de manhã. Aliás, é um mérito do Alan dos Panos aí, que muito cedo pegou essa frasezinha infeliz do Lula sobre a ONU, Israel e Palestina, e a gente conseguiu dar logo cedo já com uma boa opinião sobre o assunto. É uma pena. Ele fala aí de G20 da paz, né? Mas, assim, falando tanta besteira, a minha pergunta é quem que vai entrar nesse G20 da paz, né? Eu com certeza, pode pôr aí a Rússia, a China, quem mais, né? A Ucrânia que não vai ser, né? Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, é isso que a gente vai ter no G20 da paz do Lula, o que, enfim, é um cenário aterrador. Graeb, quero te ouvir. Duda, eu peguei o seu ato falho, hein? Você disse que Itamaraty deveria assinar um atestado para o Lula. Atestado do quê? Atestado médico. Médico, né? Né? Pois é. Ô, Duda, ou o Lula também pode utilizar a desculpa do Zopidem. Foi mal, tava doidão. Exatamente. Eu pego a frase do Lula sobre o Bolsonaro, né? A gente já falou disso aqui. Genocídio é um crime que tem uma definição clara, inclusive no direito internacional. É um crime que depende da intenção clara de exterminar um grupo étnico, uma população certa. A intenção faz parte do... Por mais que eu ache e que nós achemos péssimo o comportamento do Bolsonaro durante a pandemia, você atribuir a intenção de exterminar 700 mil ou 350 mil brasileiros ao Bolsonaro não é detectável em nada que ele tenha dito durante a pandemia. Então, é uma maluquice você ir fora do Brasil, atribuir um crime grave como genocídio, né, a um ex-presidente brasileiro, sendo que não existe embasamento legal para fazer isso. Uma coisa. Em segundo lugar, dizer que o Bolsonaro foi culpado por 350 mil mortes no Brasil, talvez até um pouco mais agora, metade das mortes, tal, com base em quê, gente? É grave atribuir isso ao presidente. Eu topo dizer, o Bolsonaro, se tivesse agido de maneira diferente, se tivesse agido mais rápido na compra das vacinas, se não tivesse desencorajado as pessoas a se vacinar, se tivesse causado menos confusão em torno da questão de saúde pública, poderia ter salvo vidas. Quantas
jamais saberemos. E atribuir metade das mortes a uma pessoa só é uma maluquice que um presidente brasileiro não poderia dizer. Isso é um discurso político chinfrim e irresponsável. Então não pode ir para fora do Brasil dizer isso, atribuir um número que eu tirei aqui da minha cachola e atribuir um crime que lá fora é levado muito a sério, porque tem país que sofreu genocídio de verdade na Europa. Tem a história do Holocausto. Tem tanta coisa. Os europeus não ouvem a palavra genocídio com a leveza e a irresponsabilidade que nós ouvimos essa palavra. E ele fala também fascista, né? Acho que também para os europeus sabe muito bem o que é fascismo, né? Ele, é uma outra palavra que ele usa incorretamente aí. As palavras têm um peso para essas pessoas que viveram historicamente a realidade do fascismo, a realidade de genocídios. Então você não vai lá e fica jogando, vomitando bobagens, como bem disse o Duda. Dá vontade de tapar o ouvido e dá vontade de tapar o olho também, falar que vergonha esse homem tá lá fora representando o Brasil, meu. Mas e tem um detalhe, né, Grebe, que é assim, e aí eu pego pela experiência da CPMI e da Covid, da CPI da Covid de 2021, porque ficaram tanto nessa tese, genocida, mas para o camarada que está lá na base, que está lá nos rincões, o camarada não está nem aí, o cara não sabe nem o que é genocida, né? O que pegou na época, até para o Bolsonaro, como desgaste político, foi quando a CPI entrou naquela parte da investigação relacionada ao pedido de propina para a compra de vacina. Porque aí o cidadão que está lá na base, o senhor João, a dona Maria, o Carlão do Box, como já falei aqui no programa, ele, poxa, o Bolsonaro é ladrão. Pô, ladrão aí é outro adjetivo, aí é outra história. Aí você, né? Aí você consegue criar, de fato, um desgaste político para aquele adversário. Agora, genocida, como vocês falaram, é uma linguagem para europeu ver, mas para a base, o camarada não tem a mínima ideia do que seja genocida, entendeu? Agora, ladrão, o brasileiro sabe muito bem o que é, certo? Aí a gente sabe.